falar de China hoje? Então vamos. Não vou ficar falando, né, gente, dia 1, dia 2, dia 3, assim, porque, meu Deus, daria um livro, não é mesmo? Todas essas histórias maravilhosas. Mas, eu achei muito legal conseguir entender as nuances de cada lugar. Então, por exemplo, Xangai, totalmente tecnologia, totalmente... é o coração econômico da China, assim. Então, prédios enormes, tudo muito tecnológico, tudo muito novo. Inclusive tem uma Disney lá em Xangai, a gente acabou não indo, me arrependo de não ter ido, mas é que a gente não tinha dia suficiente mais, sabe? A gente preferiu visitar coisas que seriam únicas da China. Então, por exemplo, lá eu não sei falar o nome, que era muita consoante, mas lá perto de Xangai tem uma cidade, vou deixar o nome aqui, que é tipo a Veneza da China. Então é aquela vibe que não passa carro, o rio e aí várias pontes. Inclusive, assim, achei super turístico, tá? Muito turístico, too much. Mas assim, tudo bem, valeu a pena, foi incrível, foi legal, lugar lindo, bonito. Algumas coisas específicas eu não gostei, mas é porque, de novo, eu sou vegetariana, né? Então eu tenho esse olhar de exploração animal muito aguçado. Então, tipo assim, cafés que você pode ir cheio de gato. E aí os gatos todos lá. Ou cafés com, não sei, poodles. E aí um monte de poodle. E aí você via, o animal tava preso na coleira e tal, pra tirar foto pro Instagram. Não é o meu tipo de rolê, tá, galera? Não curto esse tipo de coisa. Então eu achei que tinha muito isso, sabe? Esse turismo massivo. Mas o lugar em si, muito bonito. A gente simplesmente pegou um Didi, né, que é o Uber. Pegamos um Didi até lá e depois pedimos outro. Então, com criança e na China e sem falar mandarim a gente geralmente até é bem aventureiro pra pegar transporte público e desbravar e pegar um trem, mas na China com um bebê de 1 ano e 1 mês, cara, eu e Pradip a gente tava assim, eu quero paz, entendeu? Eu quero que dê tudo certo, quero eliminar possíveis perrengues e foi o que a gente fez e foi maravilhoso. E aí, nós fomos para Chengdu. Então assim, vou colocar o mapa aqui pra vocês saberem, tá? Onde é Xangai, onde é Chengdu e onde é Pequim. Mas basicamente são pontas extremas, assim, do país. E Chengdu é a região de Sichuan, que é famosa por duas coisas. A comida, tudo apimentada, gente, deliciosa. Meu Deus, a melhor comida, assim, da China foi lá em Chengdu. E pelos pandas, os pandas são dessa região. Ai, gente, que incrível, sabe? Bom, vamos lá. Então, no primeiro dia, a gente visitou, né, visitei a equipe, almocei com a equipe, passei um tempo junto com a equipe. Foi um dos destinos mais especiais, porque uma das minhas companheiras aí de trabalho, ela chamou a gente pra jantar na casa dela. Cara, foi muito especial. Esse tipo de coisa, esse tipo de experiência que você não pode pagar pra ter e que sai total do olhar turístico, olha, isso aí ganha meu coração. Eu adoro coisas assim que, sabe, não tem como você falar não. Fala, cara, que presente, é óbvio que eu vou. E foi tão maravilhoso. A família dela fez dumplings à mão, tipo a massa, do zero. Nossa, então ela, o marido, a filha e os pais, né, que já são idosos e que não falam inglês. E aí foi muito especial, sabe, ficar ali com ela, então tomar uma cervejinha, e aí ela traz o mahjong, que é um jogo, e Noah enlouquecendo. E uma pessoa, sabe, de boa, porque assim, de novo, quem tem filho, sabe, principalmente nessa idade aí que o Noah tava, que era a idade que ele aprendeu a andar em Chengdu. Lidem com essa informação. Então ele tava naquela fase de, sabe, você fica em pezinho, aí cai, e aí quer apoiar, e aí pega um negócio que quebra, e aí não sei o que. Então assim, se você não tá numa casa que é a prova de criança, tudo que tiver no caminho é uma possível o quê? Arma, né, pra essa criança. Então, eu achei bem fofo porque ela deixou eu e Prade, assim, muito tranquilos de fica tranquilo, pode mexer com o que quiser. Já foi erguendo as coisas que eu não podia. Ai, maravilhosa. Então foi tão
tão especial, tão especial esse jantar, de novo, que a gente não tinha nem ideia que ia acontecer, e foi, acho que uma das coisas que eu mais gostei na China toda, porque foi tão intimista comer e ver como as pessoas comem, e ver como é que pega, né, o hashi, como é que pega, qual tempero, o nível de pimenta, e aí como é que... Ai, gente, foi muito lindo, foi, assim, indescritível. E aí, no outro dia, nós fomos visitar quem? Eles, os pandas maravilhosos. Nossa, foi muito massa. Vou deixar aqui o nome do lugar que a gente foi. É o maior centro de conservação dos pandas do mundo. Foi muito especial. Uma coisa que eu aprendi, que foi, de novo, esse meu time da China que me deu a dica, né? Que pros chineses, não é tipo assim, eu vou ver um panda aleatório. Não, cara. Cada panda é uma celebridade. Cada panda tem um nome. Cada panda tem uma câmera. O tempo todo, que eles têm um canal e que você pode ver esse panda. Então, assim, na época que a gente foi, o panda, a sensação era o panda Huahua, que inclusive Noah ganhou o bicho de pelúcia de panda Huahua e assim, não tá pra aqui, senão eu já mostrava. E assim, Noah fissurado até hoje pelo panda Huahua. Vejam bem que não é qualquer panda, é o panda Huahua, que é esse panda específico. Que foi um panda que a galera que ganhou o coração assim das pessoas, porque ela era uma panda mais devagar. Então assim, os irmãos vinham lá, ó, se batendo por comida, e ela aqui, ó, de boas, comendo bambu na paz. Cara, que engraçado. E aí, assim, a gente viu a panda Huahua e realmente a sessão dela tinha muito mais visitantes que os outros pandas. E enfim, o que eu não gostei, que eu acho que é importante, né, a gente trazendo de novo esse viés da exploração animal, como o próprio nome diz, né, eu achei que ia ser mais uma vibe parque nacional, uma vibe quase que um safari, assim, que a gente ia ver o panda no habitat natural e tal. E eu achei mais uma vibe zoológico. Eu entendo que os pandas estão em risco de extinção, então, pelo que eu li, parece que nem tem pandas mais na natureza. Então eu fui com essa expectativa, sabe, de que ia ser mais parque e tal, e no fim... senti que era uma vibe um pouco zoológico, apesar de saber que eles estavam sendo muito bem tratados e não era uma jaula, era todo um ambiente gigantesco e tal, mas senti isso assim, mas achei que foi muito legal. Noah amou ver os pandas, ficou, tipo, uma das primeiras palavras dele foi panda, cara, olha que massa, tipo, mamãe, papai, panda, era tipo isso, entendeu? Noah ficou apaixonado pelos pandas e é um passeio muito bonito, inclusive tem o panda vermelho também, não é só o panda normal, tem um panda vermelho que é tipo o Mastiff, é um panda vermelho, e aí foi maravilhoso, assim, e no outro dia nós fomos ver o Leshan Giant Buddha, que é o maior Buda do mundo, foi um Buda esculpido na montanha, 71 metros. Meio rolê chegar lá, também pegamos... Desculpa, é porque... Ai, gente, é que veio uma história que eu não tava preparada, fazia tempo que eu não contava. É que aconteceu uma história muito engraçada quando a gente foi visitar quando a gente foi visitar o Buda gigante, que foi o quê? A gente conversou com o nosso time, né, com o time de Chengdu, então eu vi que era meio rolezinho pra chegar, assim, era tipo umas 2 horas de viagem, então eu perguntei, né, nessa premissa de que eu não queria passar perrengue, perguntei pra equipe, eu falei, galera, preciso contratar um motorista, né, com antecedência, não tô afim de pegar trem, não, porque tem que mudar, fazer baldeação, tô cheio de coisa, carrinho, bolsa, neném, não falo mandarim, então eu quero pegar um motorista, né, de carro. E aí eles me falaram, não precisa, de boa, só chamar um Didi, o Uber, né? Falei, mas gente, é meio longe. Não tem problema não, só fazer. E aí, gente, eu tô rindo, nem é tão engraçado, mas é que eu e o Pradip, a gente ficou tão constrangido, porque chegou o motorista, ele chegou, a hora que ele viu aonde era, aí ele quis confirmar, ele falou...
em mandarim. Gente, mas vocês estão indo pra esse lugar? Como assim? E aí ele começou a falar muito em mandarim, a gente com o Google Tradutor, não tava dando conta o Google Tradutor, e aí eu acabei ligando pra essa minha amiga que chamou a gente pra fazer o jantar, né? Falei, Michelle, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Fala, pode falar, porque ela já tinha falado, qualquer coisa me liga. Eu não tô entendendo nada que o motorista tá falando. Aí ela foi lá, falou com ele. Aí ele me passou de novo o telefone e ela falou, Bianca, ele só quis confirmar se você tinha colocado o lugar certo e ele só quis te falar que, assim, o pedágio não tá incluso, então vocês precisam pagar o pedágio de ida e de volta, mas é tudo pelo aplicativo mesmo. Eu falei, não, tá bom, tá tudo certo, a gente paga, não tem problema. E aí ele sorriu pra gente, tipo, tá tudo certo, tá tudo combinado e tal. E aí a gente viu ele fazendo uma ligação e aí o Pradip tava com o Google Tradutor ligado, então a gente conseguia ler. Ele ligou pra esposa dele pra tipo falar assim, amor, eu fui fazer uma última corrida, mas daí, do nada, esse povo tá querendo ir pro Buda Gigante, que é meio lá na PQP, né, meio longe, então só pra te falar que eu vou chegar mais tarde pro almoço. E eu e o Pradip, a gente ficou meio constrangido, assim, porque a gente falou, cara, o moço só queria fazer o quê? Uma última corrida, e aí agora sim, virou uma viagem de 4 horas. E aí a gente viu isso e nós perguntamos pra ele, o senhor quer cancelar? Tá tudo certo? O senhor quer fazer e tal, né? Não tem problema, a gente pode trocar, porque a gente sabe que, de novo, a gente conversou com o pessoal local pra saber se tinha que ter planejamento, eles falaram que não. Que isso dava pra pedir na hora em nome de Jesus. E aí ele foi super querido, ele falou, não, tá tudo certo, mas obrigado por perguntar e tal. Tudo, de novo, gente, pelo Google Tradutor, tá? A gente falava, colocava em mandarim, ele falava, tocava em mandarim, ele falou, não, fica tranquilo, eu só tinha que, o quê? Avisar a minha esposa. Tá bom. E aí foi isso. E aí foi super lindo ver esse Buda esculpido. Você tem que chegar lá e aí pega um barco. De novo, gente, tudo com antecedência, tá? Tem que comprar tudo com antecedência, não é pra chegar lá do nada. Porque senão não tem o horário. O Panda mesmo a gente comprou com tipo 3 meses de antecedência. Então tem que fazer as coisas com calma. E aí a gente visitou e foi muito legal. Aí, tipo assim, várias coisas, né? O moço do barco confundiu o Pradip com um ator de Bollywood. O Pradip tirou foto com as pessoas. Gente, olha, essa viagem foi muito engraçada. E aí, assim, por último... Ai, porque eu já falei demais, meu Deus. Por último, Beijing, que é Pequim, não é mesmo? Fomos pra Pequim. Cara, Pequim foi muito legal. Pequim é vibe histórica. Pequim é tradição, é onde você vai visitar Cidade Proibida. Pequim é onde é um dos locais que você pode visitar a Muralha da China. Então a gente queria visitar a Muralha da China. Vários templos, um templo mais lindo que o outro, muitos templos, olha, chuva de templos. Foi onde a gente mais visitou templos budistas do mundo, assim. A gente vê os monges e vê os incensos e vê tudo, enfim, e muito abertos, né? As pessoas são muito abertas para você ir, para você visitar, você pode entrar, enfim, alguns inclusive tem custo, né? Porque, enfim, são preservados e tal, outros não. Então depende do templo que você vai visitar. Mas foi assim, gente, foi incrível. Talvez dos lugares, a minha vibe, a do Prade, tem mais a ver com Pequim. Porque a gente gosta muito dessa coisa cultural, dessa coisa histórica. Mas assim, você consegue entender que cada um entregou alguma coisa? Vamos fazer uma recapitulação? Xangai, tecnologia moderna, China moderna, tudo aquilo que a gente pensa assim de progresso, cara, Xangai. Aí a gente também gostou muito de Chengdu, que é uma vibe mais natureza, uma vibe mais rural, aí é uma vibe assim, ver os pandas e essa parte aí do Buda Gigante, cara, nossa, pelas montanhas e vai pelas montanhas, e então assim, entrega muito a natureza. E aí, Pequim com essa vibe história, com essa vibe assim, nossa, olha... o que eu gostei, tá? Fica uma dica. Vou fazer uma publi gratuita. Aqui. Pera aí que eu esqueci o nome. Voltei. Então, vou fazer uma publi gratuita aqui, hein? Compramos. Vamos lá. Partindo desse pressuposto que eu já falei 300 vezes, que a gente não queria passar perrengue.
a gente tava vendo maneiras de ir para a Muralha da China. Tem vários acessos, tá? Tem várias formas. E aí, assim, tem que chegar até lá. Então, sabe? Não tava afim de novo de pegar o trem, de pegar as coisas com o nenê, com o carrinho, com as coisas. Então a gente tava vendo se a gente alugava um carro, vimos que não valia a pena. Então a gente comprou o quê? Uma excursão, que não é um negócio que a gente faz sempre, tá? Até deixei aqui uma vez um vídeo sobre uma reflexão que eu fiz num bate-volta que a gente fez em Milão, que foi quase o mesmo esquema. E aí vou falar o nome da empresa que a gente fez China. A gente comprou pelo Get Your Guide. O Get Your Guide, a gente já fez alguns passeios com eles. A gente fez Muralha da China, nós fizemos Cidade Proibida, já fizemos Templo de Poseidon em Atenas, já fizemos alguns passeios aqui com eles. O que eu gosto? É muito organizado, quando o lugar é mais longe ou quando você precisa de um guia. Ou, na pior das hipóteses, se você não conseguiu comprar com antecedência. Você quer visitar um negócio? A gente fez Acrópolis com eles também, porque eles tinham guia. Então, é muito legal porque é muito organizado, assim. Sai um busão, aí vai todo mundo junto, aí o guia vai explicando tudo, então você vai e volta com esse busão. Então, assim, de novo, eu e Pradip não é um negócio que a gente faz em todos os lugares, todos os passeios, todos os dias, mas algumas coisas pontuais a gente gostou de fazer com eles e tivemos uma ótima experiência, como, por exemplo, com aí a Muralha da China. Foi muito tranquilo, não teve que pensar, sabe? Foi buscar a gente, deixou a gente, sabe, o ônibus, e aí o moço foi contando curiosidades da Muralha da China, como é que funcionava, como é que era, a história, não sei das quantas. Chegamos lá, tinha um tempão pra ficar na Muralha da China, um tempão, gente, ficamos horas. E aí você tinha que fazer assim, opções, entendeu? Você podia descer a Muralha da China de teleférico, ou você podia descer o quê? De tobogã. Que é mais divertido, lógico, mas pra Jeep e eu estávamos com o Noah. Todo mundo falou, ai, nossa, super tranquilo descer com um bebê de 1 ano. Mas, imagina, gente, enorme. Mas meu instinto materno, e olha que eu sou uma pessoa aventureira, hein? Me falou que, não é boa ideia não. Não achei que é boa ideia não. Vai que alguém bate na gente, vai que eu bato em alguém, vai que meu neném, sabe, acontece um acidente. Então, Prad e eu, a gente escolheu voltar de teleférico e, inclusive, não me arrependi, porque depois a galera do busão, porque fizemos amizades, né, que desceu de tobogã, falou que foi um pouco intenso, assim, que você vai controlando a sua velocidade, mas às vezes é uma galera sem noção e bate em você, então, assim, sabe, um machucou a perna, então não sei, eu não fiz esse, tá? Eu fui pelo teleférico e foi ótimo. Mas o que a gente fez foi, nós fomos até o final, porque tinha uma parte lá que você podia subir, porque assim, a muralha em si, a gente não usou o carrinho esse dia, a gente já tinha lido, porque a muralha tem vários degraus, então não é um negócio assim que é super acessível. Eu vi, sim, tem elevador numa parte, então assim, pra você estar, inclusive pra você de repente, né, se você tem alguém ou se você usa cadeira de rodas, dá pra visitar sim, mas não dá pra ficar andando na muralha ali, porque tem esses desníveis aí de degraus, né. Então o que a gente fez, a gente colocou o Noah no sling e foi o que a gente fez. E menina, aí ele dormiu, ele acordou, ele dormiu de novo, ele comeu, podia levar água, tem que passar protetor solar, um calor. A gente levou, inclusive, uma sombrinha, que foi uma dica que a gente tinha visto pra, tipo, tampar ele do sol, né? E foi o que fizemos. Mas foi incrível, pra Jeep e eu subimos até o final, demoramos um tempão, mas porque a gente queria ir até o final, mas se você quisesse ficar ali, ó, logo no princípio, tipo ali, e depois vazar, dava pra fazer também. Mas a gente tinha bastante tempo, queria fazer isso. E foi muito emocionante, foi poder ver mais uma maravilha do mundo. Eu já tive o privilégio de estar em 6 das maravilhas do mundo. Foi a primeira maravilha do mundo do Noah. Então, pra mim era um negócio tão longe, sabe, gente? Tão longe, cara. Nossa, eu fiquei muito emocionada chegando assim na muralha, fora da realidade, de monstruoso, de enorme. E foi passando um filme assim na minha cabeça. Eu fiquei muito emocionada de estar ali.
Então, assim, gente, daria pra falar sobre muito mais coisas aqui, mas assim, é um destino que eu fiquei muito surpresa positivamente pelo quanto as pessoas foram receptivas, o quanto é um destino que entrega muito, sabe? Tudo, modernidade, natureza, e aí também história, mas daí daqui a pouco você olha umas lojas assim da Chanel, da Louis Vuitton, gigantescas. A gente foi, tipo, no maior Starbucks do mundo, que é em Xangai. Sabe coisas assim? Tipo, China entrega muita coisa diferente para vários públicos. Então eu fiquei impressionada, assim, com a segurança, com como as pessoas são cordiais, como você é dependente de tecnologia lá, você precisa ter um celular, senão você não consegue comprar nada, pagar nada. E foi lindo, foi lindo. Eu tenho muito orgulho de ter ganhado essa viagem, né? E de ter escolhido esse lugar, e de ter, enfim, conseguido levar inclusive meu marido e meu filho junto comigo. Ai, nossa senhora, acho que tá bom por hoje, não é mesmo? Tem aí sugestão de outros destinos que vocês querem ouvir mais? Espero que eu tenha inspirado aí vocês a de repente planejar essa viagem pra China também. É assim, maravilhoso, surreal de lindo. E até a próxima. E o que? Xixi, né? Toda trabalhada no mandarim.